Olá, pessoal. Bom dia. Como estão? Tudo bem? Aqui é Vanderlei, gestor de comunidade do Agtech Garage, e tenho o prazer de apresentar para vocês o desafio voltado para a economia circular da Braskem, né? Nós estamos aqui com a Beatriz, que é o nosso ponto focal da parceria, né? Ela trabalha na área de desenvolvimento de novos mercados. Então, convidar ela aqui para dar um oi para a gente, inicialmente. Olá, Beatriz, tudo bem? Oi, Vanderlei, tudo bem? Obrigada aí pela introdução. É um prazer dar início ao nosso primeiro desafio aqui junto com a Agtech Garage, junto com vocês, com um tema extremamente importante para a Braskem, que é a logística reversa, né, economia circular dos resíduos plásticos dentro do agronegócio. Legal, Beatriz. Para iniciar, eu gostaria de perguntar assim, qual que é a área da Braskem que está trazendo esse desafio? Você pode falar um pouquinho mais a respeito disso? Claro. Bom, como você comentou, eu trabalho dentro da área de desenvolvimento de novos mercados, né? Então, é essa área especificamente que está coordenando, né, liderando o desafio, mas a gente não vai fazer isso sozinho, né? A gente tem as áreas de economia circular da Braskem, que é uma área que é onde toda a estratégia aí de logística reversa tem sido fomentada como área que lidera esse assunto na Braskem em diversos setores. A gente vai ter junto também a área de inovação aberta da Braskem e também o pessoal da área do Braskem Labs, que é o nosso programa de aceleração de startups de impacto. Então, todas essas áreas, junto com a minha área, que é a área de desenvolvimento de mercado, né, dentro de um escopo comercial, vamos tracionar aí o desafio de economia circular para resíduo plástico no agronegócio. Muito legal, Beatriz. Muito legal esses detalhes que você trouxe. São muito importantes entender todo o panorama, né? A área que está envolvida. É um desafio bem estratégico para vocês. Falando a respeito disso, você pode falar um pouquinho qual que é o impacto que essas soluções podem trazer para a Braskem? Claro, vamos lá então. Eu vou contextualizar um pouquinho, né, do que é a Braskem e como que a gente chegou até esse desafio. Então, a Braskem, né, ela é produtora de resinas termoplásticas, né, focando muito aí em polietileno e polipropileno. E ela tem, trazido na estratégia, né, em direcionar recursos, para solucionar os problemas relacionados à destinação inadequada de resíduo plástico pós-consumo em todos os setores de atuação, né. E com isso, né, eu dentro da área de desenvolvimento de mercado do agronegócio, a gente foi, trazendo esse assunto, entendendo a importância desse setor para o Brasil, a gente entende que fomentar, né, essa estratégia relacionada à destinação inadequada dos resíduos plásticos para o agro seja muito importante também, né. Então, esse é o contexto, né, em que a gente vem trabalhar. Então, como produtora de matéria-prima dos materiais que vão para o campo, que são utilizados, que têm todos os benefícios, a gente quer fomentar soluções, criar estratégias, para a gente conseguir ter esse retorno, adequado e dar uma destinação final adequada desses materiais também. Muito legal, Beatriz. Você pode explorar então um pouco mais o que que é o desafio, como que ele vai ser, quais são as oportunidades? Então, referente a isso, você pode detalhar um pouco mais para a gente, por favor? Claro. O desafio aqui, né, com foco em economia circular do plástico pós-consumo do agro, a gente está buscando soluções que possam atuar com a dor desse setor, né, em conseguir retornar o resíduo plástico das propriedades, que hoje muitas vezes não acontece por inúmeros fatores, né, como por exemplo, a falta de incentivo, longas distâncias dos pontos de coleta, né, ou até a inexistência em alguns casos de lugares que façam a coleta dos materiais, né. A gente está, olhando, né, a gente vai olhar para startups que tragam uma solução para esse desafio, né, então, muito focado aí, igual eu acho que vocês estão vendo as fotos, né, do silo bolsa, né, utilizado na cultura para grãos, né, armazenamento de grãos, principalmente milho, mas milho e soja.
e também focado na cultura do algodão, bastante focado no enfardamento na hora da colheita do algodão, onde a gente utiliza um material plástico também, além, claro, das embalagens de fertilizantes que a gente sabe que sacarias, big bags, né, que são muito utilizadas nessas 2 culturas, devido ao tamanho, né, proporcional aí, para o setor dessas 2 culturas, né. Então o objetivo é assim, é que a startup consiga, né, entregar uma solução que envolva todos os elos da cadeia, então assim, o produtor rural, as cooperativas, os distribuidores, os fornecedores, né, todo mundo que faz parte da cadeia, nas etapas do processo de economia circular, porque a gente entende que o sucesso dessa solução, tem muito a ver com o comprometimento de todo mundo, né, desde o produtor até os fornecedores, né, de materiais, para que a gente consiga mapear, né. Então, assim, desde a concentração dos resíduos nas propriedades, né, a logística reversa, como que esse material vai chegar até um ponto de coleta e por fim, chegar até o ponto de coleta, né. Então eu acho que esse é o nosso foco, o nosso direcionamento. Vou reforçar aqui que é um desafio inovador, a gente nunca trabalhou esse desafio com startups no agro, então a gente busca startups que tenham ideias para essas soluções, né, inovadoras, e que a gente consiga transformar em soluções práticas, mão na massa, né, e realmente trazer um modelo de economia circular para esses resíduos. Muito interessante, Bia. Obrigado por todo o panorama e contexto, né? Além disso, eu queria saber também qual que é o tamanho da oportunidade, assim, pensando em área e tal. Você pode explorar um pouco disso também para a gente? Posso, claro. Bom, quando a gente fala dessas 2 culturas, né, quando a gente fala de grãos em geral, acho que a gente já tem uma ideia de que a oportunidade em relação a isso é muito grande, né. Então a gente, olhando para grãos, né, a gente tem visto aí recordes atrás de recordes de safra, né, mesmo com todos os desafios climáticos que a gente tem enfrentado, então a gente tem uma previsão aí de uma colheita de 17 milhões de toneladas, a mais em relação à safra passada, né, desse ano, para grãos, e algodão, caminha no mesmo sentido, né. São áreas muito grandes, né, hoje a gente tem em torno de 1,6 milhão de hectares no Brasil produzindo algodão. Então quando a gente fala dessas 2 culturas, a gente sabe que a oportunidade é grande e o desafio também. Para a gente, a gente entende que iniciar um desafio de economia circular, de logística reversa, focando nesses contextos, né, de culturas que têm áreas muito grandes, pode ter um impacto maior também, né, em volume de material plástico que a gente consiga fazer retornar e ter um descarte adequado. Então, a gente focou nessas culturas devido a aplicações que são de desenvolvimento de novos mercados, como, por exemplo, o Silo Bolsa, que vai ter um impacto muito grande se não tiver um destino adequado, né. Então, o desafio é grande junto com a oportunidade que a gente tem de trabalhar em culturas que têm que são muito expressivas aí no setor agrícola para o Brasil. Muito legal, Beatriz. Outra observação que eu queria que você fizesse aqui com a gente é a expectativa de solução que você espera encontrar, né? Quais startups, organizações, tem algum indicador? Qual seria a expectativa de que vocês estão almejando para a interação? Pensando em inovação aberta mesmo, né? Tendo em vista que também que é um setor que a solução não está pronta, qual que é a expectativa de vocês? Legal. Acho que eu até já dei uma pincelada ali no início, que realmente é um desafio novo para a Braskem, né, trazer esse assunto para um desafio de startups, olhando para a inovação aberta junto com startups ou outras empresas, né. O que que a gente espera?
como é algo, que a gente vai começar a construir agora, a gente quer reforçar, e trazer para perto da gente ideias de soluções que possam, trazer uma resposta a como fazer a logística reversa de resíduos plásticos do agro, mas que, assim, essas ideias possam ser colocadas em práticas e a gente realmente tenha um modelo de logística reversa para esses resíduos, né, adequado, considerando a realidade desses produtores, das regiões onde essas produções estão localizadas, onde elas estão concentradas. Então, a nossa expectativa é de ideias inovadoras que possam ser transformadas em soluções práticas. Então, a gente pensa que daqui a gente que de uma solução de uma startup, de uma ideia, a gente realmente possa fazer uma prova de conceito, né, da gente validar em campo, da gente estruturar mesmo um caminho para a nossa solução ideal aí de logística reversa para esses resíduos do agro. Bacana, muito legal. E por fim aqui, uma última pergunta, o tipo de parceria que vocês pensam, assim, também é um interesse também em realizar uma POC, né? Você pode falar um pouco mais a respeito disso? Acho que igual eu comentei agora, Vande, a gente tem interesse em realizar provas de conceito, em ir para o campo, mas estamos muito abertos devido a ser o nosso primeiro passo em relação a estruturar, né, um modelo aí de logística reversa para essas aplicações no agro, né, para essas cadeias produtivas. O que a gente sempre fala muito é que um modelo só não vai ser suficiente para o tamanho do agro no Brasil. Né? Cada cultura tem sua peculiaridade, cada produtor, cada cultura tem a sua aplicação em plástico específica, né? Então, e dependendo da região onde essas aplicações estão, a logística vai acontecer de formas diferentes, né? Se eles estão envolvidos com cooperativas, pode ser um braço de ajuda, se eles estão envolvidos com algum fornecedor. Então, assim, isso vai depender muito da cultura, da região e da aplicação. Essas três variáveis vão trazer para a gente diferentes modelos de logística reversa para cada aplicação no agro. Então, uma prova de conceito ou qualquer outra forma da gente viabilizar, né, e testar esses modelos das ideias, das soluções que as startups vão trazer para a gente, a Braskem está aberto, né, a colocar a mão na massa mesmo. Acho que como eu comecei falando, é uma estratégia da Braskem, né, direcionar recursos para isso, e a gente sabe da importância de não deixar esses plásticos ficarem no campo de forma inadequada. A gente não quer isso, pelo contrário. Então, a gente está aberto a conversar e entender qual é a melhor forma de viabilizar essa solução após o desafio. Muito legal todo esse panorama, né? Agora vamos abordar o cronograma da chamada, né? Da chamada aberta. Ela se iniciou dia 28, né? Lá atrás, e finalizará no dia 21 de outubro, né? Uma sexta-feira. Após isso, nós estamos aqui agora no dia do Roadshow. E a seleção das startups vai nesse período do dia 24 ao dia 27, culminando no Pitch Day no dia 8 de novembro, né? Então, esse é o nosso cronograma que nós temos estipulado. Além disso, né, nós também temos um formulário para dúvidas. Eu imagino que tem ficado alguma aqui, possivelmente, né? A gente não consegue sanar todas aqui no tempo, um pouco limitado. Então, fiquem à vontade para acessar esse QR Code e mandar sua dúvida para a gente, tá? Então, nós estamos aqui dispostos a cooperar com o ecossistema. Nós queremos agradecer aqui a Beatriz, né, da Braskem também, por abrir essa oportunidade para todo o ecossistema, né? Você quer dar uma última palavrinha, Beatriz? Vande, eu que agradeço a oportunidade, né, da gente ter esse espaço aqui no Agtech Garage para trazer uma dor da Braskem, né, e poder utilizar desse ambiente de inovação, desse ecossistema, dessas conexões para a gente montar, estruturar e começar a caminhar no sentido de ter uma solução concreta, né, prática, para que esses resíduos plásticos não sejam problemas para nenhuma cadeia do agro,
E é isso, muito obrigada. Então se inscrevam, tirem as dúvidas, eu também estou à disposição e aguardamos as inscrições de vocês. Tá certo. Muito obrigado, pessoal. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.